Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui aos nossos estudos de administração financeira, mais precisamente sobre a estrutura de investimentos. Nós vimos já o payback, ou seja, quando teremos o dinheiro retornado, né, o tempo em que o capitalista terá seu dinheiro de volta. E agora vamos analisar o segundo Q, que é o quanto. Que o primeiro Q, o quando, nós já estudamos, que é pelo payback. Só fazendo uma revisão aqui, mesmo que rápida. Esse payback pode ser simples ou descontado. Descontado, isso. E o quanto, nós vamos estudar a TI e o VPL. Bem, e vamos primeiramente falar sobre o VPL. O VPL corresponde... deixa eu pegar aqui um salientador. Deixa eu pegar um aqui de cor verde. Cor verde, pode ser. Vamos lá. Então corresponde ao valor presente das entradas de caixa menos o valor presente das saídas de caixa, e subtraindo esse resultado, ou seja, do fluxo de caixa líquido presente do investimento inicial. Então, deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu pegar aqui um quadro branco, somente para elucidar a matéria. Aqui nós já vimos, sim, aqui onde eu queria chegar. Então, o VPL, ele vai pegar as entradas menos as saídas. Ele diz isso, o conceito, vai pegar as entradas, vai descontar a um período lá qualquer, da mesma forma a saída, e vai comparar esse resultado com o investimento inicial. Como nós vimos anteriormente em alguns vídeos anteriores, nós vimos que entradas menos saídas seriam lucro, né? Então, na verdade, nós estaríamos comparando lucros, vou botar lucros de vários períodos decorrente de um fluxo de caixa, e você compararia esses lucros ou esses resultados, né? Porque você também pode ter um fluxo de caixa negativo. Aí nós compararíamos esse lucro com o investimento inicial. Então isso que é o VPL, é o valor presente líquido, ou seja, é o quanto vale hoje, mais precisamente, o meu investimento. É uma das formas. E também o VPL vai me indicar hoje, atualmente, considerando uma determinada taxa de desconto, que será que se esse investimento é viável? Esse investimento é viável? Ou seja, ora, se eu trago as entradas menos as saídas descontadas a uma taxa e comparo com esse investimento inicial, eu tenho três situações. Eu posso ter três situações: um VPL maior do que zero, um VPL igual a zero e um VPL menor do que zero. Um VPL maior do que zero, ou seja, quando o fluxo de caixa, o somatório desse fluxo de caixa, 1 mais I elevado a N, menos esse investimento inicial,
for maior ou igual a zero, eu tenho uma situação de que esse investimento é bom ou é desejável. Ou seja, eu verifico que efetivamente aquele investimento está proporcionando um retorno superior ao seu investimento. Ou seja, eu estou criando aquilo que nós vimos em alguns vídeos anteriormente de valor. Por outro lado, quando o somatório do fluxo de caixa descontado a uma determinada taxa de tempo, a uma determinada taxa de juros, menos o investimento inicial for menor do que zero, essa situação é indesejável. Indesejável. Ou seja, não vale a pena eu fazer esse investimento hoje. Ou seja, hoje esse investimento não está proporcionando um valor aos detentores de capital. E bem, Bruno, e quando esse VPL é igual a zero? Quando esse VPL é igual a zero, nós estamos diante da própria TI, a taxa interna de retorno. Então, o conceito de taxa interna de retorno é o quê? Deixa eu apagar aqui, gente, eu vou para o outro lado. Então, nós vimos que o VPL ele pode se configurar de três formas. Ele pode ser maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. O maior ou igual a zero é desejável. Desejável. Aqui é a própria TI, né? Taxa interna de retorno. E aqui é indesejável. A TI vai me dizer a taxa interna de retorno é o que, gente? É o valor. O valor pelo qual o capitalista compara com o custo de capital. O que quer dizer isso, Bruno? Bem, nós vimos em alguns vídeos anteriores que o custo do capital, mais precisamente, nós como estudamos estrutura de endividamento de uma empresa, nós vimos que a estrutura de endividamento pode ser dividida em capital de terceiros e capital próprio. Aqui é o investimento. Deixa eu escrever aqui. Investimento. Ora, nós vimos que o capital de terceiros e o capital próprio, nós criamos algumas métricas para chegarmos ao custo médio ponderado de capital. E como nós adicionamos o risco, nós tínhamos a TMA, ou seja, taxa mínima de atratividade. Ou seja, essa taxa mínima de atratividade, como nós vimos anteriormente, é o valor mínimo que o capitalista solicita, né, que ele requer para aplicar o seu recurso ao seu investimento. Por quê? Porque essa taxa mínima de atratividade vai proporcionar a remuneração dos financiadores da firma, dos capitalistas, né, seja eles terceiros ou próprios, como também eu estaria, né, me salvaguardando diante do risco. Bem, então essa taxa mínima de atratividade é o mínimo que o capitalista solicita. Se eu comparo a taxa mínima de atratividade com a TI e verificamos que a taxa mínima de atratividade é menor do que a TI, esse investimento é bom. Por quê, Bruno? Ou seja, ora, com a TI maior, né, do que a taxa mínima de atratividade, eu estou tanto remunerando com o uso dessa taxa aqui, tanto aos detentores de capital, estou me salvaguardando o meu investimento quanto ao risco, e além disso, está sobrando um dinheirinho para mim. Por outro lado, quando tivermos taxa mínima de atratividade maior
do que a TI, nós teremos situações ruins. Por quê? Porque essa taxa mínima de atratividade aqui, ela está sendo superior a TI, ou seja, o TI ela não está sendo suficiente para cobrir os custos dos capitais, né, dos detetores de capital, bem como não está proporcionando a salvaguardura, né, do investimento frente ao risco. Então, isso que seria, né, deixa eu botar aqui um outro slide. A comparação entre TI e taxa mínima de atratividade. Então, teremos o seguinte. Se eu tiver uma TI maior do que uma taxa mínima de atratividade, a taxa mínima de atratividade é o custo médio ponderado de capital mais o risco, eu tenho uma situação boa. Então vale a pena eu fazer aquele investimento. Por outro lado, se eu tiver uma taxa interna de retorno menor do que uma taxa mínima de atratividade, taxa mínima de atratividade é o custo médio ponderado de capital mais os riscos associados ao negócio, é uma situação ruim. Quando eu tiver TI igual a TMA, é indiferente. Ou seja, eu não estou gerando valor, porém eu não estou destruindo valor, ou seja, eu estou conseguindo remunerar os detetores de capital, né, que nós vimos a técnica que através de calcular a taxa, o custo do capital através do custo médio ponderado de capital, e estou salvaguardando o meu investimento frente ao risco. Então, gente, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo nós daremos continuidade ao estudo da TI e do VPL. Valeu, gente. Obrigado.